só, você sabe que terça-feira a gente fala de saúde e autocuidado. Você conhece alguém que está lutando contra algum tipo de câncer ou que já passou por quimioterapia? Será que essas pessoas podem ter a fertilidade afetada pela doença ou pelo tratamento? O Dr. Reitan Ribeiro explicou pra gente. A grande maioria dos pacientes que têm câncer ou tiveram câncer podem ter filhos. Evidentemente que quando o tumor é um tumor que acomete o órgão reprodutor, aí nesses casos, eventualmente você não consegue preservar a fertilidade. Mas a grande maioria dos casos de câncer, eles não comprometem e nem o tratamento compromete a fertilidade dos pacientes. A maioria dos tratamentos com quimioterapia não afeta a longo prazo a fertilidade. Alguns tipos de quimioterapia podem causar uma infertilidade transitória, isso é relativamente comum, então um período que a paciente não consegue engravidar, né, ou o homem perde parcialmente a fertilidade, mas a maioria deles a longo prazo as pessoas retomam a fertilidade e não tem o seu comprometimento. Em especial alguns tumores da infância que têm tratamento com algumas drogas que podem influenciar mais a fertilidade. Alguns tumores da região pélvica, especialmente aqueles que precisam radioterapia da pelve, causam sim infertilidade, nem sempre pelo tumor, a maioria das vezes até por conta do próprio tratamento. No caso da radioterapia, a radioterapia é extremamente tóxica, por exemplo, para os ovários, para o útero, para o endométrio, que é a parte interna do útero, né? Para o próprio colo do útero. Então, às vezes, você pode ter um tumor que acomete uma região que está próxima e não acomete esses órgãos. Então, em teoria, não deveria comprometer a fertilidade da paciente, mas quando a paciente faz radioterapia, por exemplo, ela acaba perdendo a fertilidade porque a radioterapia acaba comprometendo a função desses órgãos. Para esses casos especificamente, existe um protocolo de pesquisa, que é uma cirurgia experimental chamada transposição uterina, que foi desenvolvida aqui no Hospital Erasto Gärtner, cujo objetivo é movimentar e tirar o útero, trompas, ovários da pelve, enquanto a paciente faz a radioterapia, e depois reposicionar esses órgãos na pelve. Então, dessa forma, esses órgãos não recebem a radioterapia que é tóxica e mantêm a função. Então, essas pacientes podem engravidar, podem ter filhos, elas mantêm uma vida sexual normal. No geral, isso é capaz de preservar a qualidade de vida dessas pacientes. A maioria das pacientes que desenvolvem algum tipo de fertilidade, se ela preservar os órgãos reprodutivos, ela consegue fazer estimulação, por exemplo, coleta de óvulos, né? Vitrificação, que a gente chama hoje dos óvulos, ou congelamento de embrião. Isso tudo é possível, claro, ela precisa ter um útero que esteja funcionando, mas é possível sim preservar e induzir ovulação, coletar óvulos na maioria dos pacientes. Alguns tipos de tumores são altamente responsivos à questão hormonal, então a gente deve olhar com um pouquinho de cautela, mas eu diria que a maioria dos pacientes pode sim realizar tratamentos com tratamentos de fertilização in vitro, isso é possível sim. Entre as possibilidades para a realização da cirurgia de transposição uterina, no geral a cirurgia robótica é uma das plataformas que você pode usar para isso, com os benefícios em geral desse tipo de cirurgia, como menos tempo de internação, menor dor, uma recuperação mais precoce. Então é possível sim, e é uma técnica que está crescendo dia a dia.